Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira, 25 de agosto. Eu estou começando mais um vlog. Dessa vez eu tô aqui no meu trabalho. Não comecei meu expediente, tá? São 6h27 e eu pego hoje 7h55. Então eu tô aqui tomando meu bom e velho café. E eu vou mostrar pra vocês uma rotina de trabalho, cuidado com a casa, enfim. Me acompanhem. Finalmente em casa e vocês vão ignorar a bagunça atrás de mim. Mas eu chego aqui por volta das 2h30, 3h. Eu largo de 12h50, mas não é perto. E eu preciso fazer uma parada pra pegar minha filha e vir pra casa. E assim, eu tô muito cansada. Ela tá na soneca. E aí eu fiz um post pro Instagram, inclusive aqui pro YouTube também. Tá aqui nos meus posts. Mas eu vou falar sobre os livros de Antonella que eu mais tenho gostado. Ela fez 1 ano e alguns dos livros nos acompanham desde a gravidez, porque eu faço leitura pra ela desde que ela está na minha barriga. E outros foram presentes do aniversário de 1 ano dela. Bom, esse aqui eu já mostrei algumas vezes, que é uma lagarta muito comilona do Eric Carle. Ele fala sobre passagem dos dias, enumeração, quantificação, metamorfose. É bem didático, bem legal. E a Antonella adora esse daqui. Tanto é, ó, que ele tá bem acabadinho. Chega a tá solto, porque usamos muito. Esse aqui tá com a gente desde que ela nasceu. Comprei antes dela nascer. Esse daqui, da coleção Nossos Heróis, da Vida Kids, que é da editora da Vida, Nova Vida. E é da Carol Bazo, falando sobre infância de C.S. Lewis, sabe? Fala sobre a infância, como foi que ele passou a se apaixonar por histórias, depois de juventude, vida adulta, enfim. Uma biografia mais voltada para crianças. O outro é um livro de fábulas, que é O Dia Chuvoso do Sapo e Outras Fábulas. Só que essas fábulas são fábulas cristãs. Então, sempre tem um ensinamento de alguma virtude e quais são os ditados populares do mundo e o contraponto com a palavra de Deus. Então, tem muitos ensinamentos no mundo que vão de encontro com a palavra de Deus e a gente acaba reproduzindo sem nem perceber. E acaba ensinando até adultos também. Esse daqui também é uma coleção de histórias de Beatrix Potter, As Aventuras de Pedro Coelho. Também nos acompanha desde que ela tá na barriga, lia muito pra ela. Esse daqui foi presente de 1 ano. Outro que eu comprei mais recentemente, eu lembro que eu comprei mais no período da Copa, acho que ela já tava com uns 10 meses, mas a gente já leu várias vezes e ela gosta. É esse aqui, A Festa Super Fantástica que Nunca Acaba, que fala sobre a volta de Jesus, como será o novo céu e a nova terra, como será, né, a consumação de todas as coisas. E desmistifica muitas coisas que até nós crentes acreditamos por falta de conhecimento bíblico. O outro, que eu indiquei também, foi Uma Festa de Aniversário para a Mimosa. Gente, uma fofura! Olha essas imagens. Que gracinha, cada uma delas. Como a ilustração, assim, é rica de detalhes, sabe? E quanto mais detalhes, mais a criança viaja. Eu percebo que a Antonella fica muito atenta olhando as coisas. São realmente encantadoras. É bem divertido, assim, é uma gracinha, assim. É muito engraçado a forma como o autor escreve. Também foi presente de aniversário. Esse daqui também foi presente de aniversário, mas nós já lemos algumas das histórias. Não todas, porque são muitas. Mas é uma coleção de clássicos da literatura. Então tem a Branca de Neve, Caixinhos Dourados, Cinderela. Enfim, são histórias longas. Cada história tem em média umas 10 páginas, sabe? E tem um vocabulário mais rebuscado. Eu já leio pra ela, mas eu sei que é um livro que vai acompanhá-la até pelo menos uns 10 anos de vida ou mais, porque as palavras são bem rebuscadas, sabe? E as ilustrações são bem detalhadas também. O outro, que também nos acompanha desde a gravidez, é A Orquestra dos Amigos, que conta, é uma história curta e simples, que conta como os amigos se reuniram para fazer uma orquestra, e a cada instrumento que ele apresenta, ó, você aperta no botãozinho, não sei se tá desligado, deixa eu ver aqui, ó, e a cada botãozinho que você aperta,
Será que vai pegar? Acho que a pilha acabou. A pilha deve ter acabado. Toca o instrumento da orquestra. E tem todos os instrumentos de uma orquestra. Harpa, violino, enfim. E por último, mais ou menos importante, um que eu comprei, acho que ela tava com uns 9 meses, 8 meses por aí, foi o Edmundo e o Resmungo, da Fernanda Witwicki. Eu acho que é um dos poucos nacionais que eu tenho aqui. Mas assim, incrível. Fala sobre murmuração, fala sobre contentamento e ensina até nós que somos adultos. Quero também atualizar vocês do que eu estou lendo. Bom, dentre tantos livros que eu estou lendo, tô lendo ainda Orgulho e Preconceito. Tô lendo ainda sobre o presbiterianismo, mas eu comecei esse daqui, o Didascálico do Hudson Vitor. Esse daqui é pela editora Quirion. É um livro clássico de fato. Não é um livro que fala sobre a educação clássica, mas é um livro sobre educação clássica de fato. Escrito há muitos anos atrás. E ele fala sobre filosofia, sobre teologia, sobre ensino, que de fato é a busca pela sabedoria. Então é muito bom você ir na fonte mesmo, sabe? Eu tenho lido algumas coisas sobre a educação clássica, mas eu tenho lido livros contemporâneos que falam sobre o que falavam. E esse daqui acho que é o primeiro livro, de fato, mais robusto sobre o tema, porque foi escrito realmente por alguém que viveu a educação clássica. Então, tá bem legal, tô bem no começo. E uma coisa aqui nesse livro é que ele é metade em português, metade em latim. E latim também, para quem não sabe, é uma língua que eu tenho estudado. Eu tenho estudado e eu tenho gostado muito, assim. E eu entendi a importância de se estudar latim. Então, é você realmente ir lá na fonte. E tem sido muito preciosa essa leitura. Outro livro que eu também tô lendo é o Ursinho Pooh. Tá na minha bolsa. Vou pegar pra mostrar pra vocês, mas eu estou lendo porque eu sou professora e tem um clube do livro na minha turma. E aí o livro do trimestre, é um livro por trimestre. O livro do trimestre está sendo Ursinho Pooh, o primeiro livro de capítulo das crianças. Meus alunos têm entre 7 e 8 anos, é uma turma de segundo ano. E é bem gostosinho assim, sabe? É bem infantil, apesar de ser de capítulo, são páginas com textos curtos, porque tem ilustrações enormes, então não é nada muito cansativo. Mas estou lendo e é bem legal. Mãe! Quarta-feira e tô aqui tomando meu café no trabalho. Eu já cheguei aqui, tá bem cedinho ainda, mas eu vou voltar pra minha leitura. Eu tô aqui no aplicativo da Pilgrim e aí eu tô ouvindo o audiobook de Oração da Noite e comecei ontem esse livro de Jane Wilkin, Os 10 Mandamentos para a Vida. Então, ela basicamente fala sobre cada mandamento, mas numa perspectiva para a vida da mulher mesmo. Deixa eu contar pra vocês. Cheguei em casa quase agora, deve ser umas 3h30. E, na verdade, eu cheguei e coloquei a Antonella pra dormir e tô aqui ajeitando meu almoço. E ontem eu tava conversando com a vizinha sobre minha rotina, contando ela a hora que eu chegava, a hora que eu almoçava, e assim, ela ficou impressionada. Como é que eu conseguia almoçar tão tarde, chegar tão tarde, enfim. Só que assim, não é que eu goste, não é o melhor cenário, me incomoda, mas é o que tem, sabe? E são sacrifícios que a gente acaba fazendo na nossa rotina pra conseguir fazer as coisas darem certo. Então, eu preciso trabalhar pra ajudar meu marido com as contas, eu preciso deixar minha filha com a avó dela, eu preciso fazer coisas que incomodam, né? Mas que são necessárias. E no fim das contas, é isso. É isso. No fim das contas, eu creio que Deus, ele conduz a gente e nada está fora do controle de Deus. Por mais que a gente seja responsável pelas nossas ações, eu creio que quando a gente se esforça para dar o melhor, para glorificar a Deus, as coisas acontecem porque Deus é soberano sobre todas as coisas e Deus, ele rege as coisas conforme a sua vontade, mesmo que pra gente seja desconfortável, sabe? Nesse processo todo, eu tenho tirado grandes lições. Eu tenho trabalhado a minha paciência, o
o meu domínio próprio, eu tenho sido perseverante, eu tenho sido mais grata quando pequenas coisas acontecem na minha rotina, por exemplo, por mais simples que sejam. Então eu tenho visto graça de Deus, sabe? Não é confortável, de forma alguma, eu almoçar tarde, eu não ter que vir direto para casa quando eu largo, porque eu tenho que parar no meio do caminho para buscar minha filha. E eu fico pensando, né, às vezes você se compara, poxa, eu queria tanto nessa primeira infância dela estar em casa com ela e não precisar trabalhar. Mas eu também amo meu trabalho. Eu tô em uma escola cristã, onde eu, enfim, gosto de trabalhar lá. De lá eu tiro parte do sustento do nosso lar. E eu tenho visto graça. Seria tudo mil maravilhas? Não, que é impossível ser assim, sabe? E eu tenho visto graça de Deus, sabe? Eu tenho visto graça quando eu consigo pagar as contas, quando eu consigo discipular crianças, quando eu consigo ser ativa e, enfim, não ser uma mulher que come o pão da preguiça, como ensina Provérbios. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês umas compras que eu fiz de uns livros, porque eu tenho uma colega que a filha dela é missionária. Ela é o marido dessa filha dela, né, o genro dessa professora que trabalha comigo, ele é pastor presbiteriano. E ele tá... Eu vou até divulgar pra vocês o Pix dele, pra quem quiser fazer. Enfim, pra quem quiser ajudar, né, esse casal. E aí, quando eles foram pra África, eles deixaram vários livros aqui com essa professora que trabalha comigo, para que ela ficasse com alguns e aqueles que ela já tivesse, que fosse repetido, ela vendesse. E aí ela me vendeu alguns. Vendeu para o pessoal que estava lá, enfim, eu comprei. Alguns estavam lacrados, outros já eram usados, mas enfim, ele não conseguiu levar para a África todos os livros. Então, ele acabou vendendo uns e os que sobraram ficaram com ela. Eu vou mostrar para vocês as minhas aquisições. Olha, na Amazon esse livro tá R$120 e eu comprei por 50, que é a revelação messiânica no Antigo Testamento. É basicamente como a gente pode ver Jesus no Antigo Testamento, nas histórias, enfim, desde a criação do mundo. Então, ele fala, né, que muita gente acaba vendo Jesus só ali em Isaías, em Daniel 9, mas ele mostra esse autor, que é o Gerard van Groningen, que é um teólogo reformado, sobre como a gente pode encontrar realmente o messianismo no Antigo Testamento. É um livro mais para consulta, mais para estudo. Ele é um pastor reformado, tá? Então, enfim, ele fala aqui sobre o profeta Elias, mas assim, desde o começo ele fala sobre tudo, assim, sobre a criação. Enfim, é bem legal. Gostei bastante. Comprei isso aqui, que é basicamente como se fosse um panorama. Então ele fala sobre os livros da Bíblia, ó. Separa, né, por gênero literário. No Antigo Testamento tem o Pentateuco, livros poéticos, históricos, profetas maiores e menores. Faz um panorama. Acho que é um panorama. Assim, é pequeno, não é um livro relativamente pequeno. Esse daqui é bem maior, mas são propostas diferentes, tá? Mas é uma boa introdução para a Bíblia, sabe? Esse daqui é da Dorothy Sayers. Ela fala sobre educação. Ela viveu no século passado, mas ela tem um livro aqui também sobre teologia, de certa forma, apesar dela falar sobre educação clássica, mas eu gostei bastante. Essa edição da Thomas Nelson tá linda, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é tipo um papel timbrado em cima, coisa mais linda. E assim, a Thomas Nelson arrasa nos seus materiais. Comprei o Bom e Velho Contentamento de Nancy Wilson, que eu nunca li, apesar de ser um livro super famoso, é bem pequenininho, um livro de 100 páginas, mas eu nunca li. E aí comprei por R$15. E esse daqui é a Bíblia da Família, da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil. E aí, basicamente, ele tem algumas histórias bíblicas, mas é bem legal, porque assim, ele traz um panorama para você meio que discipular a criança mesmo. Então, por exemplo, ele tá falando aqui sobre a viagem dos israelitas. Aí tem o texto bíblico, como vocês podem ver aqui nessa parte. Aí depois ele traz alguma curiosidade, vem uma sugestão de atividade e mais curiosidades, sabe? Aí tem uns que tem mapa, tem uns que eu vi que tem até um que tem uma receita, enfim, vem, sabe, curiosidades, atividades. Então ele sempre traz um texto bíblico e algo para você fazer com a criança, sabe? É bem legal. Ó, perfeito. E aí meu dia é basicamente esse, é ir trabalhar, pegar minha filha, chegar em casa, ela sempre tira uma soneca, que é o tempo que eu tenho pra almoçar, dar uma geral na casa, e aí ela já acorda e a gente vai passear.
como vocês ouviram no fundo quando eu tava mostrando o vídeo, a airfryer já apitou. Significa que meu almoço tá pronto. Então eu vou comer, eu vou descansar, vou editar esse vídeo. E assim, não tem muita coisa pra mostrar, porque a minha semana se repete. E é basicamente isso. Eu fiz esse vlog mesmo pra trazer essa reflexão de que, mesmo nessa... Primeiro pra mostrar que eu não consigo gravar vlog com tanta frequência como eu falo nos outros, sabe? Eu consigo fazer mais quando eu tô de férias. Mas pra trazer essa reflexão de que, apesar do cansaço, vale a pena. Vale a pena porque eu me vejo cumprindo o meu propósito, que é estar em sala de aula, ensinando, discipulando crianças e me doando, me gastando com a minha filha. Não sou perfeita, erro, falho, perco a paciência, mas todo dia é um dia novo para tentar recomeçar. E a graça do Senhor nos sustenta. Não é sobre nós, não é sobre a força do nosso braço, mas é sobre Jesus nos ajudar. E a gente vê que é Ele que nos sustenta, sabe? Eu saio pra passear no parquinho, como vocês viram em alguns takes, quando ela acorda. E aí, mesmo cansada, só querendo ficar em casa, mas eu tenho que sair, porque estar ao ar livre é importante pra Antonella, é importante pra uma criança ter contato com outras crianças. Ela brinca com as outras crianças aqui do condomínio, e aí ela se cansa, tem esse momento comigo. E não fica só pensando, sabe, que ela tem uma manhã com a avó e quando eu chego eu só fico aqui em casa trancada. Não, a gente faz leitura em voz alta, a gente vai passear no parquinho, volta, janta, toma banho, faz o culto em família. E é basicamente isso, sabe? O Senhor tem nos sustentado. Segunda e terça é muito difícil, porque meu marido faz faculdade, faz teologia à noite. Mas quarta, quinta e sexta a gente se esforça para fazer um culto à noite antes de dormir. E assim, são coisas que a gente não pode abrir mão, sabe? Seria muito melhor entre aspas, tá? Chegar e ficar aqui no sofá, mexendo no celular enquanto ela faz alguma coisa no chão sozinha. Mas a gente tenta se gastar pra criar uma cultura, uma rotina onde o Senhor é glorificado. Onde na brincadeira, na leitura em voz alta, eu tô gastando tempo com a minha filha, criando essas memórias. Onde a gente faz o culto doméstico e o Senhor é glorificado no nosso lar. Onde realmente as coisas se repetem para a glória de Deus e a gente não se deixa vencer pelo nosso cansaço, pela nossa preguiça, sabe? Eu tenho me esforçado muito para não ser a mulher que come pão da preguiça. Mesmo trabalhando fora de casa, mesmo saindo para trabalhar, eu posso ser preguiçosa. Eu posso ser preguiçosa porque quando eu largar eu poderia simplesmente não fazer nada. Mas todos os dias eu escolho fazer algo para a glória de Deus. Fazer o que Elizabeth Elliot nos ensina no meio do sofrimento, que é fazer a próxima coisa. Então é isso que eu tenho me esforçado para ser e fazer. Então que o Senhor nos abençoe, que se você gosta desse tipo de conteúdo, continue me assistindo aqui, vendo os outros vídeos. E é isso, um beijo, até a próxima. Espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe.